E hoje tem um jogo bom no Barradão. Vitória vai receber o Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro que está ali, né, tentando buscar o G4. O Vitória precisando sair da zona de rebaixamento. Um jogo que vai trazer muitos elementos e, claro, como a gente fala, não pode vacilar em casa. O Vitória, né, que voltou aí nesse segundo turno a pontuar, tem a chance agora de manter uma boa sequência. Depois de mais de um mês, o Vitória voltou a ter um fim de semana livre. Mas nem tão livre assim. De olho no jogo de hoje à noite contra o Cruzeiro, o elenco rubro-negro treinou no sábado e no domingo pela manhã. Para a partida, o Leão deve contar com os retornos de Caio Vinícius, Leonaldi e Mateuzinho, que foram desfalques no Bavi. Por outro lado, o William Oliveira está suspenso e o técnico Thiago Carpini fez mistério sobre quem deve ser o substituto do volante. Escolher o que a gente tem de melhor para o jogo de segunda-feira e depois da segunda-feira a gente conseguindo buscar um resultado favorável dentro de casa, vai ser um jogo também muito difícil contra o adversário que briga na parte de cima da tabela. Depois a gente pensa no próximo jogo fora de casa, o que a gente tiver de melhor também. Mas a tendência é de que o escolhido seja Felipe Machado. O volante chegou do Cruzeiro no mês passado, assim como o zagueiro Neres, e se sente pronto para enfrentar o ex-clube. Sendo bem sincero, estou bem tranquilo, tive bons momentos lá. Mas hoje defendo as cores do Vitória e o meu maior foco é aqui, que é me preparar o máximo possível junto com meus companheiros para a gente fazer uma grande apresentação aí na segunda-feira. Quando entrar em campo contra o Cruzeiro, Vitória estará na zona de rebaixamento por causa do confronto direto entre Corinthians e Fluminense, que abrem o Z4. Hoje o risco de queda do Leão é de quase 50%. Mas nada disso abala a confiança do elenco rubro-negro. O grupo tá bem, a gente conversa bastante, então não percebi nada demais, a confiança a gente vê no olhar de todos, até porque o trabalho vem sendo bem feito, a evolução do time é notável, então isso nos deixa bastante confiantes. Vamos falar desse time do Vitória, né? Da importância aí desse resultado para o rubro-negro nessa noite. Um dia atípico para o futebol, né? Depois dessas mudanças de calendário. A gente que era acostumado a ter jogo quarta e domingo, né? Os dias tradicionais, em plena segunda-feira à noite, mas o torcedor sempre vai, sempre comparece, ajuda, incentiva, né? Tem uma provável escalação aqui com Arcanjo, William Lepo, Neres, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Luan, Ricardo Hiller, Felipe Machado, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. É um possível time, né? O Vitória aí ajustando a sua equipe com o técnico Thiago Carpini, porque a gente sabe que a temporada de Campeonato Brasileiro para o Vitória, até eu ia falar a temporada, mas o início com o título do Baiano deu uma empolgada, mas começou a Série A, o time não se encaixou e aí muita gente foi embora, muita gente chegou, então a adaptação é trocar o pneu com o carro andando, né? Gil, na verdade, para ser bem direto, assim, pela realidade do Vitória, a gente, por mais que enxergue a tabela, quem trabalha com futebol enxerga que o Vitória está num momento bom da competição, porque o Carpini, quando chegou, o Vitória estava com uma situação negativa muito complicada. O Vitória estava com um ponto, muitos jogos já tinham se passado, e aí aquela questão, se você olhar da chegada de Carpini para cá, a questão dos jogos, a questão de estatística não é ruim. O problema é que ele pegou essa herança negativa de ter tantas rodadas sem pontuar, sem ganhar jogos, e aí está tendo que se equilibrar dentro dessa competição. Hoje é um jogo super importante, um jogo que Vitória precisa sim conseguir os 3 pontos. Eu sempre digo que tem uma grande diferença entre você vencer o jogo performando e você ter o placar. O Vitória hoje precisa do placar. O Vitória hoje precisa fazer os 3 pontos. Independente de uma grande atuação ou não, a necessidade de conseguir esses 3 pontos para começar a pensar na questão de tentar se afastar ali da zona de perigo.
Principalmente que a gente sabe que alguns clubes que estão ali próximos têm rodadas a menos, têm jogos a menos. Então essa necessidade de fazer um bom jogo, de encaixe da equipe, de fazer o que o Vitória sempre fez dentro do Barradão, que é dominar os jogos, ter bons resultados. O Vitória tem grandes histórias maravilhosas contra o próprio Cruzeiro, um ano que a gente jogou, que o Cruzeiro estava invicto, né? Lembra? 2003. Vitória, Cruzeiro invicto no Brasileiro, não perdia de ninguém. Era o time. Nós estávamos nesse jogo. Foi, a gente estava. Aí a gente pegou, venceu aquele jogo que todo mundo dizia que era impossível vencer, porque o Cruzeiro estava jogando por música, a gente venceu. Então, Vitória tem muitas coisas positivas, principalmente o torcedor que tem colado, a organização que está tendo desse time, as trocas que são normais e importantes. E hoje acredito sendo um bom resultado e tenho certeza que a torcida vai estar lá apoiando. O torcedor vai estar apoiando, sim. Eu acho que é um ponto principal hoje do Vitória. Não desistiu de lá para cá, vem dando todo apoio. Eu concordo com o que você falou, a questão de Carpini. O momento do Vitória, em termos de estatística, é bom no segundo turno. E Vitória hoje tem que jogar. O placar de 1-0 hoje é goleado. Fazer gol, né, Nadigol? Tem que fazer gol, Alejandro. Alejandro, tem que fazer gol. Vou pro Barradão hoje, viu? Também vou. Voltar no Barradão hoje, pelo amor de Deus. Faça gol, pelo amor de Deus. Meio gol vai nos ajudar bastante e fazer a torcida feliz. O torcedor precisa disso. O Vitória precisa dos 3 pontos. É importantíssimo. O campeonato está funilando cada vez mais. Né? E Vitória não pode chegar na fase final do Campeonato Brasileiro dependendo dos outros. Isso é perigosíssimo. A gente já viu que isso não funciona. Então funciona. O Cruzeiro hoje vem todo quebrado. Importante avisar isso, importante frisar isso. Vai jogar Sul-Americano. Claro que o elenco tem suas qualidades, mas o time não é o principal. O time do Cruzeiro vem todo desfocado praticamente. Mas então Vitória, tem que tirar proveito o Vitória disso. Não pode entrar com esse pensamento, porque eu acho que foi o Atlético Paranaense que veio com essa também, né? De que não estava legal. O Vitória parecendo que... Às vezes piora a situação. Porque os caras que não estão jogando vai mostrar. Então o Vitória tem que pensar em ganhar o jogo. Independentemente se é time principal, se ganhar o jogo. time ganhar o jogo, vai ter que jogar ou não, o Vitória tem que fazer sua parte, né? Não dá. Série A, como é que você vai olhar adversário? Qual é o adversário que você qualifica e fala assim, ah, não, esse é muito bom ou esse não? O que está lá embaixo ganha do que está lá em cima, né? Exatamente. Não tem jeito. Aquela velha frase clichê, piegas, não existe jogo fácil na Série A do Campeonato Brasileiro e é uma realidade. Agora, se o time não conseguir fazer em sua casa, ao lado da sua torcida, o seu papel, né? Aí dificulta para aquilo que a gente imagina que é uma manutenção na Série A, que é não ficar oscilando entre entrar e sair o tempo inteiro da zona de rebaixamento. Vitória tem essa chance hoje, depende só dele, de sair e desgarrar um pouquinho. E tem a volta de Mateuzinho, uma peça principal do time, né? Quem pensa, quem pifa. É o principal reforço. E o ataque, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, vocês têm que fazer finalização, tem que ter mais calma, tem que ter frieza. Atacante tem que ter frieza quando tá na cara do gol. Vocês estão agoniados demais para finalizar. Olha o goleiro, posicionamento, faz o gol. Já que está na posição de atacante, centroavante, tem que fazer gol. Se acha, tem que fazer gol. Vocês estão chegando na frente do gol, estão se afobando com nada. Estão se afobando com nada, porque isso aí é treinamento. Você tem que treinar. Se você faz gol em treino, você vai fazer gol em jogo. Se você não faz no treino, você não vai fazer no jogo. Não vai estar confiante. Não vai estar confiante. Entendeu? Então, o Vitória hoje vai ganhar o jogo e vai... Dá tranquilidade. Com a palavra que entende, né? Que é gol, de gol, ele entende. Mas eu ficava nervoso. Mas fazia. Realmente, hoje é um jogo importantíssimo nessa trajetória do Vitória. Agora, alguns dados que eles falaram procedem. Primeiro, a chegada de Carpini mudou muito a forma da equipe jogar, com todas as dificuldades que ele enfrentou, mas nós sentimos que mesmo antes dessas contratações, o time já deu uma melhorada. E agora tem uma coisa importantíssima, ele deu um padrão de jogo à sua equipe, o torcedor hoje escala a equipe titular do Vitória, isso é importante, lógico, com mudanças pontuais, ele tem a volta de Mateuzinho, que é fundamental. Eu acredito que aquela escalação que você deu aqui deve ser essa aí, que é a base que ele tem, e independente do adversário, o Vitória tem que fazer. Ninguém dizia que o Vitória ganharia do Palmeiras lá em São Paulo, ganhou. Ele tem aqui a seu favor o torcedor,
Carpini falou uma coisa importante, perdeu o Bavi, foi, mas todos viram que o Vitória jogou de uma forma legal, correta, bom jogo. Poderia até sair um empate naquele jogo, não seria nenhum absurdo. E de 9 pontos, o Vitória conquistou 6. Isso já é importante. Agora, hoje tem que fazer por merecer, estar no seu campo, com o apoio de sua torcida, porque de nada adianta você olhar os adversários se você não fizer a sua parte. O Vitória tem uma meta a atingir, que é a linha de corte que tire ele do risco de queda. E para isso é necessário, fundamentalmente, vencer em casa. E então um jogo como hoje, respeitando um adversário que não vai ser fácil, mas ele tem que se impor, tem que ter frieza, como o Nades falou, nas finalizações, porque de nada adianta você criar jogadas se o objetivo final é colocar a bola na rede e não faz. Então tem que ter precisão, frieza, os atacantes, não só eles, como todos os jogadores que estão em campo. Mas eu acredito que o Vitória tem um bom resultado hoje. E alguns resultados foram muito bons. Sim, Cuiabá, o Vasco, muito bom. O Vasco já está um pouquinho mais Cuiabá, em cima, mas assim, esses times que estão ali... que botou fogo no estádio do Atlético Mineiro, que Paulinho detonou a grama da arena, da nova arena. Deve estar uma dor de cabeça redonda. E agora, Vitória, faça o seu, viu?